paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Estamos aqui estudando capítulo 20, você acredita nisso? Chegamos em Apocalipse 20, eu te convido a abrir a Bíblia e a orar comigo. Eu não vou entrar em mérito, porque esse capítulo é um capítulo muito controverso. Há uma controvérsia entre os cristãos. Há conceitos teológicos e estudos que foram feitos ao longo do tempo a respeito do que é dito nesses versículos desse capítulo, porque ele vai tratar sobre o milênio e a questão do milênio, o conceito do milênio, existe muita divergência. Como eu preciso estudar mais ainda para falar disso, eu te convido a ler aquilo que eu pesquisei na Bíblia e eu gostaria de te convidar a não ficar preocupado, mas a analisar os três conceitos junto comigo e depois, quando a gente voltar presencial, porque a gente vai iniciar o estudo bíblico presencial, a gente vai poder trazer as nossas dúvidas, questionamentos e tá nos aprofundando. Eu vou dar para os irmãos que querem realmente fazer o estudo presencial a apostila do Apocalipse e a gente vai estar estudando os questionamentos. Mas nessa gravação de hoje eu gostaria de te convidar a ler do verso 1 ao 3, que diz assim, olha, primeiro, a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. João vai falar assim, então vi, verso 1, descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, a mesma de Gênesis 3:1, que seduziu o homem e que o fez pecar, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Amados, que o Senhor Espírito nos revele o entendimento dessa palavra. Satanás aqui, ele é dominado, preso e jogado na cova sem fundo por um anjo do céu. Deus não precisa nem fazer isso com as próprias mãos. Ele apenas envia o anjo e o anjo basta. Por quê? Porque, na verdade, o momento da vitória sobre Satanás já aconteceu na cruz. Quando Jesus, em sua paixão e morte e ressurreição, ele pega a chave da mão do diabo e nos dá a vitória sobre a morte. O inimigo foi vencido ali. Ele pensou que havia derrotado Jesus, mas na cruz o Senhor Jesus vai ao abismo e toma a chave do inferno. Então, a partir dali, nós sabemos que a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Por isso, um anjo prende e joga no abismo. E ele tem correntes para impedir a Satanás. Só que no versículo 2 fala sobre 1000 anos. E a prisão de Satanás, ela coincide com o reino de 1000 anos de Cristo, que é o tempo do milênio, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Primeiro, eu gostaria que você continuasse lendo comigo do verso 4 ao 6, amém? Verso 4 ao 6. Vi também tronos, que está lá em Daniel 7, 9, 22, 27, existem profecias, promessas em Daniel a respeito desses tronos. Na visão do Hernandes Dias, ele até fala que na Bíblia existe 67 passagens que falam sobre tronos e que das 67, 47 estão no livro de Apocalipse, porque Apocalipse vem falar do reino de Deus, da vitória de Deus sobre o mal, do extermínio total da maldade sobre a terra, da liberdade de vivermos uma vida plena com Deus. Então vem o reino de Deus. Só que ele também diz que dos 47 tronos ditos no Apocalipse, apenas 3 são terrenos. E aí isso ele usa como argumento para aquilo que ele vai falar, o conceito que ele entende que é o mais correto. E cada igreja, cada teólogo, existem esses estudos. Quando a gente voltar presencial, a gente vai poder declarar a cada um o que você estudou, o que você pensa, qual é o conceito que você acredita ser o mais correto, porque na verdade é tudo um grande mistério que o Espírito Santo tem nos revelado
E o mais importante não é brigarmos, mas é buscarmos na palavra esse entendimento. Amém? E reter o que é bom, né? Reter o que é certo. Enfim, aqui está dizendo isso. Então, vi também tronos, e nesses sentavam-se aqueles aos quais foi dada, é o verso 4, a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso também está em Daniel 7, 9, 22, 27, que eu já falei. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, aí são as bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurado é o santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Palavra do nosso Deus, e eu gostaria de compartilhar aquilo que eu escrevi. Deixa eu só beber uma água. Bom, aqueles que governarão com Cristo não são apenas os santos que passaram pela tribulação, mas todos os fiéis de todas as eras, conforme está escrito em Hebreus 7 e em 1 Pedro 2, de 5 a 9. Para a humanidade sem Cristo, resta o clamar apavorado, como está lá em Apocalipse 1, 7, um último momento de rebeldia, como está em Apocalipse 19, 19, e a morte, como está em Apocalipse 19, 21. Eu vou abrir aqui, né, para a gente estar lendo aquilo que foi citado. Apocalipse 1, 7 vai dizer assim, palavra do Senhor: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Como está lá em Mateus 24, 30. Mas na verdade a gente cantou muito esse cântico quando eu era criança, e eu ficava imaginando isso, que todo olho vendo o Senhor vindo nas nuvens com poder e glória. Mas para quem acredita no pré-tribulacionismo, isso se dará apenas para quem ficou, né? Porque Jesus está voltando com a sua igreja que foi arrebatada. Mas para quem acredita, não no pré-milenismo, mas no pós-milenismo, né, já é diferente. Realmente pode ser cantado declarando que todos verão ao mesmo tempo o Senhor Jesus vindo nas nuvens. Enfim, existe uma controvérsia aí, mas o que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, para a humanidade resta isso, resta clamar, né? Clamar ao Senhor para que a gente esteja firme na palavra do Senhor, esteja sendo a noiva do Senhor. E já em Apocalipse 19, 19 vai dizer assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui já está narrando o momento do grande exército de Cristo indo, e a besta com seu grande exército querendo acabar com uma luta que nem se dará, porque essa luta já está vencida por Cristo na cruz e na ressurreição. Amém? E para a igreja é hora da ressurreição. É o que diz o verso 21 do capítulo 19. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Por quê? Porque o Senhor é Deus de vida e de ressurreição. E fica claro que a igreja sabe que em Cristo ela vence a morte. A primeira morte é a morte física e a segunda é a eterna, no lago de fogo. Os sacerdotes que em Cristo receberam a Cristo, os sacerdotes, porque o véu
foi rasgado e há acesso direto à presença de Deus. Esses serão aqueles que estarão servindo como exército de Deus. A igreja, a noiva, aquela que está preparada, aquela que sabe que em Cristo ela é livre para ser co-herdeira com Ele, para reinar com Ele e para servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Do 7 ao 10, nós temos aqui, falando a palavra, Satanás é solto e derrotado. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. A fim, e Gog e Magog está lá em Ezequiel 38, de 1 a 16, se você quiser ler, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. A depravação dos homens é tanta que até mesmo em meio ao triunfo claro do Evangelho, Satanás comandará ainda a muitos numa rebelião inútil, Porque, na verdade, esse príncipe, esse das trevas, que tem o poder de sedução da serpente, ele ainda não desiste. Ele não desiste. Ele quer levar vidas e mais vidas. Só que em Ezequiel 38, Gog é um príncipe da terra de Magog e vem do norte para invadir a nação de Israel. Em Apocalipse, Gog e Magog provavelmente representam nações que vão estar se aliando a Satanás na rebelião contra Deus, que está no verso 10. O diabo terá o mesmo fim. Deixa eu tomar um pouquinho de água. O diabo terá, perdão, irmãos, o mesmo fim da besta e da meretriz. E no verso 7, João não diz por que Deus liberta Satanás por um tempo. Mas isso pode ser para confirmar, isso estava escrito na minha Bíblia de estudo, isso pode ser para confirmar que o pecado alcança a vida das pessoas dessa forma. Elas são capazes de se deixar iludir, enganar. Isso justifica porque aqueles que rejeitam o Senhor devem ser punidos para sempre. Porque por mais que o Senhor avise, por mais que o Senhor ame, por mais que a palavra fale, converta, te conserte, há pessoas que não abrem o coração, que continuam resolutas a se aliar ao poder das trevas e a continuar fazendo maldade. E isso deliberadamente, por escolha própria. Então, o povo de Deus, o cerco contra o povo de Deus não é uma batalha comum, com resultado que pode variar. Aqui não há competição, entende? Por quê? Porque o fogo do céu cai e consome Satanás e consome todo o seu exército, o Altíssimo. Isso é fácil para ele, para exterminar, porque o poder das trevas é grande, mas o de Deus é maior. E do capítulo 20, do verso 11 ao 15, nós vamos estar lendo essa última parte. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo a sua obra, porque o que se achava escrito nos livros, como Daniel 7, de 9 a 10, Deus
deu o mar os mortos que nele estavam. Versículo 13. A morte e além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, é uma palavra muito reveladora. Em Cristo, nós não passamos por essa segunda morte. Por isso, eu te convido a entregar a tua vida ao Senhor, a confiar nele, o tesouro da tua vida. Ele quer o teu coração para fazer morada, para que você possa ser julgado. Sim, todos serão julgados. Não tem acepção de pessoas. O Senhor, ele veio não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Só que para salvá-lo, você tem liberdade de escolha e você precisa escolher. Precisa escolher estar do lado da vida, do lado de Deus, estar entregando a sua vida a Deus. Esteja fazendo isso, porque você não vai passar pela segunda morte. Isso está preparado para o diabo e seus anjos e todo aquele que servi-lo e que quiser servi-lo. Entende isso? Então a escolha é tua. E aqui eu anotei: a rebelião final de Satanás prepara o caminho para o grande trono branco do julgamento. O que está em questão nesse julgamento é o destino de toda a humanidade, a vida eterna e o castigo eterno, como está lá em Mateus 25:46 e Romanos 14:10. As obras revelam a condição do coração e são as provas, entende? As obras vão revelar a condição do teu coração, o que você tem feito com a tua vida, o que você apresenta para Deus. E são as provas, não é a base, não é o que eu faço, não é a base da minha salvação. Mas o meu coração ser do Senhor é que é a base da minha conversão e da minha salvação, porque aí eu não faço obras para alcançar a vida eterna, mas o Senhor sabe que eu faço obras por amá-lo, que eu tenho fruto desse amor, porque eu creio nele e na sua palavra salvadora que ele deu. E eu gostaria de te convidar a abrir Mateus. Hoje a gente está indo, né? Mateus 25. A palavra do Senhor, no versículo de 46, vai dizer assim: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem é justo? Pela palavra ninguém é, só os que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que crerem no Senhor Jesus, entregarem sua vida, são lavados pelo sangue do Cordeiro, o sangue da cruz. Por isso a nossa vitória está no sangue da cruz. Amém? Você crê nisso? Então, abra também Romanos, Paulo afirmando, Atos Romanos, capítulo de número 14. Eu não ia ler, mas eu senti uma vontade de ler para você esse capítulo e esse versículo. Então, abre aí comigo, Romanos 14, versículo de número 46. Bom, Romanos 14, versículo de número 10, perdão, irmãos. 46 é lá do Mateus. Porque eu falei, nem tem 46 aqui, né? É porque eu não marquei. Capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É Ele que vai julgar os vivos, os mortos, os santos, os infiéis. Ele vai julgar a todos porque Ele conhece não apenas o externo, mas o interno. Ele conhece o teu ser por inteiro e Ele que vai julgar. Então, as obras revelam a condição do coração e são as provas, mas não a base, para recompensa e condenação eterna. Apocalipse 20, 12, versículo 12 vai dizer: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida.
foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nesses livros. No livro onde está escrito tudo o que fazemos, mas tem o livro da salvação, que é aquele quando você crê, o teu nome é escrito nele, e dele não se apaga, apenas se as suas obras não condizerem com uma conversão genuína, com a conversão que gera mudança de vida. Amém? As pessoas aqui são a igreja e não se diferenciam por condição social, nem raça, senão elas serão julgadas conforme o registro dos seus atos. Mas aquelas que têm o nome escrito no livro da vida já têm a vida eterna. Porque, na verdade, as suas obras vão ser para o galardão e não para a vida eterna. Versículo 13, a ênfase está que todos serão julgados, independentemente do lugar em que morreram. Nem o tempo, nem a hora, nem como. Se você crê, todos serão julgados, mas você já tem a vida eterna. Amém? Só lhe será acrescentado, a honra de um Deus que honra aqueles que viveram como mártires nesse tempo. Ele jamais, o inimigo, o poder de Satanás não é eterno. Isso fica claro, Porque a ênfase está que todos serão julgados, mas Satanás será aniquilado para sempre. Ele não terá mais poder e nem será ameaça para ninguém. Glória a Deus. E aqui a gente termina com esse verso de número 15. É isso. O lago de fogo e enxofre já está preparado, mas o Senhor não te quer lá. E para isso tem uma coisa importante que você precisa entender. Se você ainda não entende, procure, estude, mas o capítulo 20 é um livro de Apocalipse, ele vai descrever o reinado de 1000 anos na Terra. Isso aqui eu encontrei nessa Bíblia de estudo, E ela está dizendo isso, O capítulo 20 do livro de Apocalipse. Ele descreve o reinado de 1000 anos de Cristo na Terra. 3 perspectivas, 3 conceitos têm surgido entre os cristãos acerca da revelação entre o milênio e a vinda de Cristo. Pré-milenismo, quer dizer, pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Cristo, para esses que acreditam nisso, Cristo voltará antes do milênio para reinar literalmente por 1000 anos na terra, para liderar aqui com seu povo santo antes do juízo final. Entende? Eu creio assim. Amilenismo, 1000 anos é, na verdade, uma metáfora que representa o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Há muitos que creem assim. Cristo reina espiritualmente com seu povo e no fim dessa era ele voltará e julgar o mundo e reinar eternamente. Esse é outro conceito. E o terceiro conceito, pós-milenismo, o Evangelho irá triunfar na terra e Cristo irá estabelecer, por meio da igreja, uma era de paz aqui. Então Jesus retornará e reinará eternamente. Esse é um terceiro conceito, que é o pós-milenismo. As diferenças, isso que eu quero te chamar a atenção, presta atenção. As diferenças sobre essas perspectivas têm causado conflito entre os cristãos. Muitos, inclusive, já abandonaram a comunhão com os outros irmãos que têm uma opinião diferente quanto a isso. Todavia, a verdadeira humildade, o verdadeiro amor cristão nunca deixaria que tais diferenças prejudicassem a comunhão. 1 Pedro 3,8 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não rogado ao mal ou a injúria por injúria, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. O Senhor nos chama a
a termos o Espírito Santo, que é o árbitro do nosso coração. Então, não são as nossas diferenças que vão nos fazer herdar a vida eterna, mas aquilo que temos em comum: um só Espírito, uma só fé, um só batismo. O Senhor te chama ao arrependimento, a viver uma vida de amor. Se o seu irmão pensa diferente, mas você não é dono da verdade, porque são conceitos humanos que são falíveis. Nós somos falíveis. Eu digo que eu acredito porque, na verdade, eu creio e torço para que isso aconteça. Agora, se não acontecer, uma coisa eu sei: o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu creio, acima de tudo, na salvação e na palavra de vida eterna do Senhor. Então, aqui vai dizer também: no entanto, todos os cristãos podem concordar com a mensagem geral do livro de Apocalipse. Cristo, isso nós temos, no não essencial, liberdade; no essencial, igualdade. O que nós podemos pensar igual? Cristo irá voltar visivelmente e reinar, porque isso é bíblico, sobre um novo céu e uma nova terra. Tudo é bíblico, mas há coisas que são mais claras. Tudo que esses conceitos se baseiam é bíblico, mas há coisas que são bem claras. Então, na leitura do Apocalipse, uma verdadeira guerra espiritual já está acontecendo. O céu e o inferno são reais e todas as pessoas serão julgadas pelos padrões de Deus. As profecias de Apocalipse oferecem esperança ao povo de Deus em meio à dor e ao sofrimento e à confusão deste mundo tenebroso. Amém? Então creia, a palavra do Senhor se cumpre em nós. Quando você entender que Deus é maior do que tudo, não tenha medo, porque a palavra dele não volta vazia. E eu quero orar por esse amor na nossa vida, por essa paz. Senhor Deus, que o Senhor venha aliançar o nosso coração ao teu, e que por mais difícil, Senhor, que nos seja o entendimento e os conceitos diversos se alinharem, porque pensam diferente, tua palavra é verdadeira e fiel, tua presença é verdadeira e fiel. E eu quero, junto com os meus irmãos, pedir que o teu reino venha, que a tua vontade venha e que a plena palavra revelada de Jesus se cumpra na nossa vida. Que possamos, Senhor, por ti ser achados justos e ser, Senhor Deus, arrebatados por ti no tempo que te convém, o teu tempo, e para a tua glória, que todo mal seja exterminado da face da terra. Nós oramos crendo no poder da tua palavra, da ressurreição e da vida. Shalom Adonai. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre tua vida, hoje e até que ele volte. E aquele que crê, diga amém. Aleluia. Saudade.